Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão da matéria de análise combinatória em matemática e a parte dos arranjos. A gente sabe que essa matéria ela é bem complicadinha, ela precisa de muita interpretação. Eu sempre costumo dizer que os alunos têm uma certa dificuldade com esse conteúdo. Alguns gostam, outros não. Eu percebo muito isso quando eu dou aula dessa matéria. As turmas sempre ficam meio divididas. Tem aquela galera que curte muito e tem outra parte que não costuma gostar muito da matéria. Porque ela exige raciocínio, né? O pessoal que não curte muito o raciocínio lógico acaba não gostando dessa matéria. Mas vamos lá, ela diz o seguinte, é uma questão da UFAC de 2003. A quantidade de números inteiros múltiplos de 5 formados por 3 algarismos distintos é... Assim, quando você lê, você já pensa logo, caramba, não é tão fácil não fazer isso, né? Porque certamente existem muitas possibilidades. Ele está dizendo, múltiplos de 5, 3 algarismos e que sejam distintos, né? Tem várias coisas aqui que a gente tem que analisar. E aí é preciso analisar com calma. Primeira coisa, as regrinhas básicas de divisibilidade. Para que um número ele seja múltiplo de 5, ele tem que ver a parte final do número. Você tem que se ligar que tem que estar dentro da regra de divisibilidade do número 5, né, que é terminar com 0 ou terminar com 5. Né, porque quando ele fala de múltiplos, a gente sabe que está relacionado com a divisibilidade. Então os números eles têm que terminar com 0 ou com 5. Essa é a primeira coisa que a gente tem que se ligar nessa questão, gente. Parece muito básico, mas não é, gente. Essa parte aqui já é boa parte da questão. Números terminam em 0 ou 5. 0 ou 5, né? Que é a divisibilidade do número 5, para que ele seja múltiplos de 5, né? Que são os múltiplos de 5. Para ser múltiplo de 5 tem que terminar com 0 ou 5. Tranquilo, gente? Todo mundo pegou esse primeiro raciocínio da questão? Vamos lá. Depois, ele está dizendo que são 3 algarismos distintos. Ó, 3 algarismos distintos. Isso aqui eu até grifei porque tudo isso aqui é importante. Ó. 3 algarismos. A gente vai excluir todos os que são com 2 algarismos. E aí você, para ele ser distinto, a gente sabe que não pode repetir. Aí quando você fala distintos, você reduz a quantidade de números. Porque quando eles podem repetir, vai ter mais números ainda. 3 algarismos. Como é que a gente faz isso daqui, né? Lembrando que isso aqui é uma questão que a gente faz dos arranjos, né? Essas questões de arranjo a gente sempre bota os tracinhos, gente. Eu acredito que vocês que estão se preparando para essa prova do ITA, do IME, entre outras, sabem que a gente faz essas questões colocando uns tracinhos, porque facilita muito. É assim que eu ensino em sala de aula, eu boto os tracinhos com as possibilidades. 3 algarismos. Outra coisa importante, né? Para que a gente entenda bem essa questão, vocês conseguem entender com perfeição. O total de algarismos possíveis, gente, é do 0 ao 9. Eu vou escrever todos eles aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de algarismos, a gente sabe que são 10 algarismos, né? No total do 0 ao 9, são 10 algarismos. Isso aqui vai ajudar tanto a gente, pessoal, vocês não fazem ideia, gente. Quando a gente escreve os números assim, deixando bem visual, facilita demais a hora de você resolver. O que a gente faz agora? A gente bota os 3 tracinhos. 3 tracinhos para poder representar esses números que são com 3 algarismos. Eles não tem que terminar com 0 ou com 5, gente. Então a gente faz sempre assim, a gente fixa o último número. Se ele terminar com 0, a gente deixa ele fixado, né? Quando eu dou aula desse assunto eu sempre faço isso, eu deixo um retângulo por fora para poder representar como sendo um número fixo, né? Quando ele está fixo, você não vai fazer nada com ele. Esse número que está aqui, terminando com 0, ele é um número fixo. A gente tem que olhar para os outros algarismos. Como eles têm que ser algarismos distintos, gente, você tem que ver as possibilidades para o primeiro e para o segundo, porque o terceiro já é 0. Eu não tenho 10 algarismos, do 0 ao 9. Eu já fixei o 0 no final. Para o primeiro eu posso colocar qualquer número, gente. Pode ser do 1 ao 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 possibilidades. Então, aqui eu vou colocar o número 9 como sendo as 9 possibilidades do primeiro algarismo. Aí a gente bota o sinal de vezes. Aí vamos para o segundo algarismo. Eu não fixei o primeiro, essas 9 possibilidades aqui, aí quando eu fixo o primeiro número e o outro já está fixado, eu vou ter 2 algarismos a menos. Dos 10, reduz 2, porque está fixado o primeiro e o terceiro. Sobra quantos para o segundo? Sobra 8.
Então aqui você vai ter o total de números possíveis quando terminam com 0, que é 9 vezes 8, 72 números. Essa é a primeira parte. Agora vamos para o segundo. 3 tracinhos de novo. Aqueles que terminam com 5. Aqueles que terminam com 5, eu vou colocar um retângulozinho aqui, né? Mais uma vez, representar como sendo fixo, né? Os que terminam com 5. Aí a gente tem que olhar para o primeiro e para o segundo tracinho. Aqui tem uma coisa que é uma pegadinha que muita gente cai, gente. Eu sempre em sala de aula eu enfatizo muito isso para os alunos. Gente, prestem atenção. O primeiro algarismo, a gente tem que olhar bem para ele, porque aqui tem uma pegadinha do número 0, gente. O número 0 ele nunca pode ficar aqui no primeiro, porque se eu botar o número 0 no primeiro, ele não vai ser um algarismo, né, um número com 3 algarismos, apenas com 2. Porque se tiver 0, deixa de ser 3 algarismos, entende? Então eu corto o 0 do primeiro algarismo. Eu já fixei aqui o 5, né? Esse 5 já está fixado. Tirando o 0 e tirando o 5, sobram quantos? Sobram 8. Então aqui no primeiro são 8, porque eu excluí o 0. E é aqui que vem o que muita gente se engana, né? Aí tem gente que bota 8 depois bota 7. Não, gente, não é 7. Porque o 0 ele não está no primeiro. Mas o 0 ele pode estar no segundo. Então o que vai acontecer? Você fixou o primeiro, fixou o terceiro. Porém, o 0, ele sai aqui, né, dessa primeira possibilidade, mas ele entra na segunda. A gente pode ter o 0, e aí você eliminou 2 dos números, sendo que o 0 pode estar no meio, ou seja, vai ser 8 possibilidades também. Aqui você vai ter 8 e 8. É muito doido isso, né, gente? É isso aqui que faz com que a galera não curta essa matéria, porque você tem que analisar com muita calma, com muita frieza. 8 vezes 8, 64. São 64 números possíveis. Quando você tem essa configuração terminando em 5, o que a gente faz agora? A gente soma os dois números. A soma desses dois números vai dar 136. 136 números possíveis. Esses são todos os números possíveis dentro dessa configuração que foi trazida na questão. Números com 3 algarismos distintos e múltiplos de 5. Aí a gente tem que olhar os itens aqui. Qual dos itens que mostra isso? Item D. Beleza, gente? Essa é uma questão que não é fácil de jeito nenhum. Eu até evito botar questões dessas em prova para os alunos, porque eu sei que o número de erros seria absurdo. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!